Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre aquela passagem de Josué 9, né? E o título é Nem Tudo É o que Parece Ser. Nessa passagem de Josué 9, antes disso, vamos falar antes disso. Antes disso, nós vamos ver que Josué, antes de conquistar a terra, ele tinha ordens a serem cumpridas. Uma das ordens era eliminar os inimigos, tá? E Deus indicaria esses inimigos que deveriam ser eliminados. Tá? E por que esses inimigos seriam eliminados? Para evitar problemas futuros, ok? Ataques futuros e tudo mais. Tanto é que tinham inimigos que não eram eliminados, não podiam ser eliminados. E lá na frente, você vai ver na história de Israel que foram povos que foram usados para castigar Israel. Né? Mas vamos lá, vamos voltar para o foco. Então, Josué, um minutinho só. Josué tinha essa missão de entrar e conquistar, de entrar e conquistar a terra, eliminando todos os inimigos à volta. E o que ele faz? Ele vai eliminando os inimigos à volta, mas chega um ponto em que alguns inimigos se aliam sem ele saber e chegam até ele como se fossem amigos. Ok? E fazem aliança com ele, de forma que ele faz aliança com esse povo, colocando o nome de Deus. Então, mais tarde ele descobre que esse povo, na verdade, são reis e pessoas ali de volta que deviam ter sido eliminadas, mas agora ele não pode eliminar eles. Ele tem que ficar junto com eles, Ele tem que deixar eles irem, por causa da aliança que ele fez em nome de Deus com esse povo. E lá na frente, na época de Davi, né, por causa do reinado de Saul, eles vão ter problemas com esse povo, ok? Eles poderiam ter problemas até bem piores do que eles tiveram, né, apesar de ter sido bem ruim lá na frente. Mas vamos falar da época de Josué. Gente, nem tudo é o que parece ser, sabe? Às vezes nós estamos caminhando para a Terra Prometida e Deus nos dá ordem. Sabe? E às vezes, sabe, é aquela pessoa que Deus mandou você se afastar, aquela situação que Ele não permitiu que você entrasse, mas às vezes, aos nossos olhos naturais, nós falamos assim, não, mas parece que não tem nada a ver com o que tá aqui. Poxa, acho que Deus tá meio que exagerando, né? Porque não parece que o negócio é tão ruim assim pra eu ter que me afastar logo, entendeu? Mas acontece que Ele vê coisas que nós não vemos. Ok? Aí é que está o nosso cuidado em quando fazer amizade, termos orientação de Deus, por mais que a nossa vista veja que a pessoa é maravilhosa e tudo mais, que aquele emprego, que aquele lugar, que aquela decisão que a gente vai tomar tá tudo certo, deve ser de Deus porque tá brilhando, reluzindo como ouro. Não, essa passagem deixa muito claro que o perigo, né, ele pode vir muito bem disfarçado, a ponto de fazer você colocar Deus no meio, assim como Josué fez, e lá na frente ter problemas por causa disso. Então que nós não venhamos já antecipadamente entrar num relacionamento, seja ele qual for, de qual espécie for, entrarmos em qualquer projeto sem antes colocarmos o nosso Deus à frente. É importante nós orarmos, pedirmos orientação, discernimento para sabermos se devemos ou não, ok? Devemos ser dependentes de Deus, isso que Ele quer de nós, dependência. Essa dependência, às vezes pode ser chato, assim como uma criança, um adolescente não gosta de depender dos pais. Mas essa dependência, ela nos livra de muitos laços, ok? Os laços, gente, ele não vem dizendo pra você na cara dele, olha, eu sou um laço do passarinheiro pra você, pra prender a sua vida, acabar com a sua vida. Ele não vem assim, tá? Ele vem muito bem disfarçado, muito bem arquitetado. Então, assim, que nós venhamos tomar cuidado e pedir direção a Deus em tudo. Se você tem um projeto agora aí pra fazer, se você tá conhecendo pessoas novas, se você tá querendo entrar num relacionamento amoroso novo, por favor, peça direção, peça discernimento a Deus, porque Deus não julga segundo a aparência, nós sabemos disso e também não devemos fazer,
tal coisa. Então peça discernimento, peça orientação a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te dar, para você não cair na emboscada que caiu Josué, de achar que os inimigos, que perigoso, né? Que os inimigos que ele devia ter eliminado da face da terra, na verdade ele estava fazendo aliança com eles como se fossem amigos dele, tá? No mundo espiritual isso é muito, muito, muito perigoso. Às vezes nós vivemos um evangelho onde nós esquecemos, por incrível que pareça, do mundo espiritual, que existe um mundo espiritual. Então que nós venhamos abrir nossos olhos e ficarmos bem atentos com quem nós estamos fazendo aliança, com o que nós estamos fazendo aliança, e se vem de Deus, em vez de sair colocando Deus, não, Deus está aqui, Deus está abençoando, amém, aleluia, já orei, Deus já abençoou. Irmão, não é assim. Nós temos que perguntar a Deus, pedir discernimento a Deus, para sabermos se é dele ou se não é, porque às vezes pode ser uma cilada disfarçada para você e para mim, e às vezes a gente não está vendo. Então que nós vamos abrir os nossos olhos, irmãos, e termos no nosso coração que nem tudo é o que parece ser.